7, seu verso de número 8. Salmos de número 7, verso de número 8, diz assim: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Faço questão de ler de novo. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Você pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Então eu vou pregar. O texto que fizemos menção neste momento, ele traz consigo alguns detalhes e segredos muito importantes, que vale a necessidade de trazermos alguns pontos. Se você assim me permitir, colocasse um tema sobre essa mensagem, respeitando, claro, o texto e o tema que lhe foi colocado sobre o culto, eu diria que esse texto reflete sobre os íntegros de Deus. Fazendo junção naquilo que foi colocado como tema, permita-me fazer um pouco você entender a história dos Salmos de número 7. Primeiro, para começarmos, para você entender a ligação que eu vou fazer com o texto, vamos começar dizendo, por exemplo, pelo livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, que é o tema proposto. O livro de Daniel, no capítulo de número 1, vai trazer a história, a invasão ou a entrada do reino babilônico à cidade de Israel. Cidade esta que vai ser invadida, alguns escritores vão dizer, por 3 vezes, sendo essas 3 vezes tendo feitas 3 levas. No capítulo 1 de Daniel, no versículo de número 4, você vai perceber que é a primeira leva. Primeira leva essa que traria os jovens, mancebos, inteligentes e íntegros para o reino, porque a intenção do reino de Nabucodonosor era implantar em Israel uma nova cultura, uma nova liturgia, um novo jeito de ser, uma nova expressão de falar. Então, para aplicar tudo isso a um novo reino que é tão grande, o entendimento deles era trazer estes jovens inteligentes para que eles pudessem entender a cultura da terra, para que eles pudessem entender a língua da terra, para que eles pudessem entender os usos e costumes da terra. E Daniel está enquadrado nesse quesito. Tanto é que ele aparece no capítulo 1, versículo de número 8, tendo em seu coração e colocando em seu coração não se misturar, ou propor no seu coração não se misturar com as coisas do reino, com o manjar do reino e com as coisas ali propostas. Então, Daniel é uma amostra, Daniel é um exemplo tido para entender a necessidade de sermos íntegros perante Deus. Permita-me te dizer uma coisa, esse acontecimento, ele é muito histórico para o livro de Salmos também. Como tido o tema valores inegociáveis, para entendermos o que é valores inegociáveis, primeiramente precisamos entender a palavra valor. Permita-te abrir um parênteses aqui nesse momento e fazer você entender o lado externo numa vida profissional, por exemplo. Eu estudo a área de segurança da informação e para quem da área de tecnologia vai entender de uma facilidade maior, mas eu vou fazer de uma forma muito simples para que todos entendam. Para a área de segurança da informação, a expressão valor, ela tem muito peso, ela tem muita importância, porque o valor para a empresa é tudo aquilo que não pode ser manchado, é tudo aquilo que não pode ser surrupiado, é tudo aquilo que não pode ser, de certa forma, ter feito ou sofrido algum tipo de dano. Então, para a área de segurança da informação, ela trabalha com 3 princípios. O primeiro princípio é a confidencialidade. Confidencialidade esta de que ninguém, fora o dono da informação e do valor, possa ver ou ter acesso a essa informação e aquilo que é de valor. O segundo tópico ou princípio é a integridade.
em que essa informação e esse valor não pode ser de forma nenhuma manchada ou trocada ou desviada a sua informação. O terceiro princípio que ele é levado como consideração é a disponibilidade. Disponibilidade é onde aquele que é dono da informação, quando ele pedir essa informação, ela esteja disponível, de prontidão, para que ele tenha acesso a ela. Então, para a área, para o mundo externo, tudo que é valor para as empresas, por exemplo, são os clientes, as estratégias de negócio, a estratégia de marketing, o extrato financeiro, ou qual seja aquilo que lhe traz valor. Então, entendemos que existe valor, mas para proteger esse valor também é levantado políticas, softwares, sistemas, tudo isso, todos esses apetrechos, para proteger a informação que é o que a empresa tem de valor. Você pode dizer amém? Amém. Agora, se a gente pode aplicar isso, Gustavo, podemos. O que é o valor para o cristão? O que é para nós inegociável? Eu posso te dizer uma coisa: a sua família é inegociável. Os seus princípios cristãos também são inegociáveis. A sua imagem, eu digo, o seu caráter também é inegociável. A sua comunhão com Deus é inegociável. Pois bem, entendemos o que são os valores inegociáveis do crente, mas como lá fora existem métodos para proteger, para que isso não seja manchado de forma alguma. Estamos trabalhando agora com um princípio que se chama integridade. Como eu te disse, aquilo que não pode ser manchado, ou sofrer dano, ou ser de alguma forma surrupiado. Pois bem, já identificamos aqui os princípios cristãos, mas como que nós vamos proteger eles de certa forma? O salmista vai dizer: escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ora, Gustavo, o que você está querendo dizer? Muito simples. Quando o salmista está dizendo isso, ele está querendo dizer: o pecado tem a finalidade de manchar a sua família, o seu caráter, a sua comunhão com Deus, mas ele está dizendo: quando eu escondo a palavra no meu coração, o pecado não entra na minha casa, o pecado não entra no meu caráter e o pecado não entra na minha comunhão com Deus. A pergunta é: se você tem os seus princípios, o que você tem feito para protegê-los? Já entendemos o que são os valores inegociáveis. Mas agora, Gustavo, você lê um texto do livro de Salmos que fala sobre integridade, mas qual é o contexto disso? O livro de Salmos, ele é tido como um dos livros mais importantes para a Bíblia, porque ele pega diversos cenários e tempos. Por exemplo, alguns escritores que escrevem o livro de Salmos é Davi, sendo ele o maior escritor desse livro. Ou, por exemplo, Salomão, Moisés, os filhos de Coré, todos eles, em tempos diferentes, denotaram notas ou salmodiaram salmos, e para eles serem juntados em 150 números de poesias, eles tiveram que esperar o exílio babilônico acabar. Por isso que eu te disse que esse texto de Daniel, ele é muito contemporâneo ao livro de Salmos, porque o livro de Salmos só vai ser juntado e mostrado como completo em 150 números, quando o exílio acabar e o povo de Israel retornar à sua nação normal. Pois bem, nesse sentido e nesse trabalho, o livro de Salmos ele é classificado por alguns estudiosos como um livro de poesia. Por que um livro de poesia? Porque nós não falamos que o livro de Salmos tem capítulos e nem versículos. A expressão certa é que Salmos tem números e versos, porque ele é entoado e não falado. Como eu falei aqui, mas o jeito certo, se tratando de uma tradição e de uma cultura, o salmista na nossa frente, nesse momento, ele não falaria os salmos, ele entoaria os salmos, ele salmodiaria ele. Mas o ato de você salmodiar traz consigo muito significado, e eu prefiro te dizer isso. Gustavo, como assim? Toda vez que o salmista iria salmodiar um salmo, ele usava 2 instrumentos, sendo esse o saltério ou a harpa. Ambos os instrumentos eram feitos de madeira e de tripas de cordeiro. Então, quando ele entra nesse detalhe de tripas de cordeiro,
e o que o texto está querendo se referir, alguns estudiosos vão dizer que o ato deles entoarem os salmos, usando as tripas de cordeiro, quer dizer que a adoração deles não vinha daqui, a adoração deles vinha daqui. Mas, Gustavo, o culto não é racional? Sim. Como assim, Gustavo? Me explica. Eu te explico. O culto é racional porque aqui eu entendo a quem eu adoro, mas aqui eu gero a minha adoração. Então a pergunta que eu te faço é: está gerando adoração aí? Tem adoração aí? Eu não sei qual foi a sua disposição, mas eu acredito que se você saiu no tempo desse para vir na casa do Senhor, você tem gerado adoração aí. Então eu te convido a adorar a Deus. Então, quando Davi está escrevendo, registrando este livro de Salmos e este salmo que nós lemos, ele está fazendo o uso do cântico. O livro de Salmos, ele é registrado por diversos momentos da vida de Davi como os de outros. Então ele entoava hino na tristeza, mas ele também entoava adoração na alegria. Ele entoava adoração neste momento de conflito, mas ele também entoava adoração com a lembrança ou com o desejo de conhecer o Senhor. Davi, ele é um homem respeitado. Davi, neste momento e neste contexto, ele ainda não tinha se tornado rei. Vale ressaltar que o livro de Salmos, ele não é escrito e muito menos registrado de uma forma cronológica. Ou seja, os acontecimentos do Salmos de número 1, Salmos de número 2, não são consequentes ou não são um atrás do outro. Por exemplo, os Salmos de número 6, o contexto em que se encontra os Salmos de número 6 é um Davi rei, é um Davi enfermo, mas rei. Mas os Salmos de número 7, o Davi ainda não foi rei. E nesse contexto, Saul ainda governa Israel. Então vamos ver, vamos entrar de cabeça no texto e eu te peço um pouco de paciência para que você possa entender o que o céu tem para ministrar conosco. Salmos de número 7, o contexto é: existe um homem por nome Cuxi, filho do Benjamita, sendo ele, Charles Spurgeon vai dizer que este homem era um dos amigos de Saul, como também poderia ser um dos comandantes do exército de Saul. Pois bem, quem é Cuxi e qual o objetivo dele no Salmos de número 7? Simples, ele simplesmente está acusando Davi de surrupiar, de trapacear, de acabar e até mesmo atentar a vida de Saul. Mas tudo isso, o Davi vai dizer que é mentira, que é um engano, que é uma calúnia, que Cuxi está fazendo sobre a vida de Davi. O ato de caluniar, ou a expressão caluniar no dicionário vai dizer: você fazer dano a alguém, você prejudicar a imagem de alguém, você faltar com respeito com alguém. Ora, tem alguém falando do caráter, da integridade de Davi. Gustavo, mas Davi não cometeu o pecado de adultério? Sim, mas nesse contexto, Davi ainda não tinha acontecido isso. Então, nesse contexto, Davi é um homem íntegro, Davi é um homem de respeito, Davi é um homem de história, também de experiência, alguém que derrubou leão, que matou urso, que derrubou gigante. Então, alguém que estão falando aqui é o Davi que até o momento já tinha poupado a vida de Saul. Então, Davi não atentou a vida de Saul, Davi poupou a vida de Saul. Mas isso é muito perigoso, porque existe alguém levando uma informação ao rei, e esse rei já anda enciumado com Davi, esse rei já anda incomodado com Davi, esse rei já anda com o pé atrás com Davi, porque sabe que Davi tem potencial suficiente para assumir o seu lugar e fazer muito melhor do que Saul fez até o momento. Então isso está incomodando ele. Esse é o problema. Existe alguém envenenado, e esse envenenado é Saul, mas agora ele não está só envenenado, ele está envenenando os seus à volta. Então Cuxi é mais um que vai se envolver para tratar da imagem de Davi. Eu vim te dizer o perigo de ter alguém envenenado dentro da igreja, é que ele sai envenenando um ao outro, do seu lado, do seu lado, do seu lado. Sabe aquele irmão? E eu vou te dizer, tem aquele irmão que fala mal do pastor, mas daqui a pouco a irmã A também está falando, a irmã B também está falando, é porque tem um envenenado falando mal de todo mundo, e ele está envenenando os seus ao próximo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: me convoca que eu apareço com justiça, me convoca que eu apareço com... Me desculpe a expressão, eu não costumo falar e os meninos sabem,
mas eu preciso te dizer, é por isso que dentro do ambiente cristão é muita quadrilha armada, igreja querendo derrubar igreja, pastor querendo derrubar pastor. A minha igreja é melhor, a minha mensagem é melhor, o meu louvor é melhor, minha adoração é melhor, mas o céu me trouxe aqui para te dizer, hoje eu desço com justiça. Esse texto é muito interessante, porque talvez você vai vir dizer, mas estão brincando com o meu nome, Deus está dizendo, fica tranquilo. Mas estão falando da minha igreja, Deus está dizendo, fica tranquilo. Mas estão manchando a minha imagem, Deus está dizendo, fica tranquilo. Me convoca que eu desço, me chama que eu apareço, para justificar. Isso aqui é muito bom. Deus vai descer para justificar alguém. Mas o meu nome está lá na empresa, está quase no RH, mas é mentira, eu não fiz nada do que fizeram, e o céu está dizendo, eu vou descer com justiça para justificar o teu nome. Você não sabe qual é o perigo de mexer com alguém que é íntegro. Você não sabe o BO que você está se metendo por mexer por alguém que tem integridade. Mas olha o detalhe do texto. Davi está sendo acusado, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Se ele está sendo acusado, se ele faz algo à flor da pele, ele não teria revidado? Mas o que ele está fazendo? Eu não te disse que todo salmista, quando ele vai registrar os salmos, ele eleva uma adoração? Então o salmista está dizendo, estão falando do meu nome, mas eu vou adorar a Deus. Estão mexendo com a minha imagem, mas eu vou adorar a Deus. Mas a adoração de Davi é muito profunda, porque enquanto ele adora, ele busca a Deus dizendo, Deus desce com justiça, Deus desce com justiça, justifica o meu nome. Quando Davi diz, julga-me conforme a minha justiça, Davi não está dizendo que é santo, Davi está dizendo no assunto em que o nome dele está envolvido. Ele está dizendo, o Senhor conhece a minha conduta. Porque quem tem caráter não tem medo de falar com Deus, meu irmão. Quem tem integridade não tem medo de chamar a Deus. Porque quando Deus desce, assim, não importa. Se um tiver errado, ele vai falar. Mas se tiver outro também, ele vai falar. Mas se tiver integridade, ele está dizendo, eu desço. Eu desço. Mas pega esse detalhe, ele está orando enquanto tem gente falando do seu nome. Ele está buscando enquanto tem gente falando do seu nome. Ele está buscando a Deus enquanto tem gente brincando com a sua integridade. Mas quando ele diz, julga os povos, a intenção, ou o que parece o texto, e você pode concordar comigo se quiser, é que parece que Davi está dizendo, Senhor, vem. Por favor, Senhor, me ajuda. Mas essa expressão é uma expressão que leva consigo muito significado. Quando Jesus disse, eu rogarei aos Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a intenção desse texto é que Jesus está dizendo, eu estou subindo, mas eu vou orar para que outro desça. Mas a descida dele é diferente, porque a descida dele, a expressão é paracaléu, que no grego quer dizer 7 coisas. Então, quando Jesus está dizendo, virá outro Consolador, ele está dizendo, vai vir um que pode ser advogado, vai vir um que pode ser conselheiro, vai vir um que pode ser aliado, vai vir um que pode ser amigo, vai vir um que pode ser ajudador. Então, nesse contexto que sabemos que a descida de Deus, ele desce como paracaléu, o que Davi está dizendo é, Deus, hoje eu não preciso de conselho, hoje eu não preciso de aliado, eu preciso de um advogado. Então desce e julga os povos. Isso aqui é muito interessante. O céu está dizendo para alguém, eu tenho as qualidades daquilo que você precisa. Talvez aquele dia é isso que a gente tanto bate cabeça e tanto ora errado. Por quê? Porque às vezes a gente está procurando o Deus do socorro, mas você continua dizendo, Deus abre a porta, Deus abre a porta. Mas o que você precisa é socorro, não é de porta aberta. Então o céu está dizendo, convoca as minhas qualidades, que eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho aquilo que você precisa. Então, para Davi chegar ao ponto de convocar Deus para a situação,
é que para ele a integridade é um valor inegociável. Mas se a gente parar somente nesse texto, fica muito bom. Mas como eu gosto da Bíblia, então a gente vai folhear um pouco ela agora. Se está na Bíblia, eu acredito. Gênesis, capítulo de número 39. Meu Deus, você tem todos os trabalhos. Pastor Alex gosta, né? Ele fica deixando a gente no estreito, mas deixa quando ele for lá na igreja lá. Ei. Gênesis 39. Você está com o texto aberto? A história vai falar sobre um jovem por nome José. Jovem este com o seu conhecimento, ou que se faz a conhecer por nós, como um jovem que sonha. Deus vai dar a ele 2 sonhos. Ele vai contar os sonhos à sua família. Os seus irmãos vai ficar enciumado porque o pai já deu uma capa de cores. E agora ele teve 2 sonhos, e todos os sonhos os irmãos prostravam perante José. Então, mais uma vez, a questão dos ciúmes aparece na Bíblia de novo. Já tem um Saul no contexto enciumado, agora tem irmãos enciumados com José. Você já conhece a história. Ele vai ser vendido e Faraó vai comprar. Só que José é diferente. José tem atitudes diferentes. José tem mentalidade diferente. José é íntegro. E José tem caráter. Gênesis 39, ele vai virar mordomo da casa. Só que o texto vai dizer, se você ler o 39 inteiro, que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Tudo que José se envolvia, Deus prosperava. Mas ele não está em estado de escravo? Tá. Mas Davi é íntegro. Davi tem caráter. Como não é, ou melhor dizendo, José é íntegro, José tem caráter, mas como não é José que está falando mal de alguém, ou como não é José que está envolvido no problema, tudo que ele toca é próspero. Quando você está debaixo da presença de Deus, tudo que você se envolve é próspero. Então, às vezes, não é que Deus te esqueceu, é que às vezes você tem que arrumar uma coisinha para as coisas começarem a dar certo. Mas como o céu me trouxe aqui para te dizer, com certas coisas, arruma o que tem para arrumar, porque as coisas começam a acontecer com quem é íntegro. Então, no capítulo de número 39 de Gênesis, José está na casa de Faraó. Mas agora na história vai surgir uma mulher. Mulher esta que em si não é citado o seu nome, apenas tido como mulher de Potifar. Ela vai ver, e o texto também informa que José é formoso, José é bonito. Isso vai chamar a atenção dela. Mas ela vai fazer uma proposta para José. E a proposta é: deite-se comigo. E José vai dizer não. Porque José sabe, não troca a minha integridade só por um momentinho de prazer. Porque o sem caráter aqui é ela, não é José. O sem postura é ela, não é José. Então José está dizendo: eu não vou trocar não. Mantenho a minha integridade, mas não deito. Mantenho a minha integridade, mas não me vendo. Sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? Te fizeram uma proposta, mas o céu está te dizendo: mantenha a posição. Não se venda. Ah, mas vão me levar de cargo, mas a maneira que vão te levar é errada, então não vai, é furada. O céu está te dizendo: mantenha a integridade. É semana de carnaval e o que vai vir de proposta para você não é pouco. E o céu está dizendo: se mantém. Mantém a integridade. Por quê, Gustavo? Porque José vai negar e vai parar na cadeia. Ué, você pensou que ia vir o quê? Mas o que José vai receber de Deus é aquilo que ainda não existe. Mas ele primeiro vai passar pela cadeia, pelo cativeiro. Não vou dizer que você vai ser preso, irmão. Estou te dizendo que as coisas não mudam no estalar de dedo como você quer. Estou te dizendo que no momento certo Deus faz virar as coisas.
Mas para fazer virar as coisas, tem que manter a integridade que você tem. Tem que manter o caráter. Então José vai manter a integridade. E não vai se render às propostas. Parece muito o que acontece com Daniel, não parece? A vida cristã é feita de propostas. A vida cristã é feita de oportunidades, seja elas boas ou ruins. Vale a você ter discernimento de aceitar ou não. Pode-se dizer uma verdade? Nem toda porta é bênção. Nem todo relacionamento é bênção. Nem todo lugar que você entra diz, opa, foi Deus que me colocou, está dizendo. Quem tem integridade sabe a direção que Deus manda. Quem tem integridade sabe para onde Deus envia. Não vira barco furado na igreja de ninguém. Não vira peso frouxo na empresa de ninguém. Não traz descompromisso para ninguém. O céu está dizendo, quem tem integridade tem contato comigo. E tem direção. Permita-me abrir um parênteses. Eu nem tinha anotado isso aqui, mas eu preciso dizer. O interessante agora é que até agora dos problemas que eu te apresentei, todos teve alguém que quis manchar alguém, percebe? E se eu te disser que em Números 12 vai ter duas pessoas que já oraram, que sabem falar de Deus e que conhecem muito bem Deus, mas eles vão ter um cafezinho da tarde, 2 dedos de prosa, só que o assunto não é muito bom não. Números 12, Arão e Miriam vão se reunir, para quê, Gustavo? Falar mal da liderança, querendo manchar. O problema de querer manchar a imagem do anjo da igreja, irmão, o problema de você mexer com aquele que é responsável por quem Deus chamou, entra na história comigo, eles estão falando o seguinte, Deus só fala com Moisés. Olha o problema deles, o problema é que Deus só está falando com a liderança. Imagina uma liderança sem direção, esse seria o problema não é Deus falar com a direção, meu irmão. Então quer dizer que tem alguém que está reclamando porque Deus só fala com Moisés, mas agora Deus vai aparecer na história. E aí o negócio estreita, porque Deus vai falar com o profeta, eu falo em sonho e visão. Mas com Moisés o negócio é diferente. Eu falo face a face com ele. Sabe aquele irmão que vem dizendo, meu Deus, pastor, eu tive um sonho? Sabe aquele irmão que vem dizendo, meu Deus, Deus falou comigo, e Deus nem disse nada, enquanto você vem com isso, Deus está dizendo, com o seu pastor eu já falei com ele em oração, tá? Respeita a liderança, respeitam a bênção, a cobertura espiritual. Isso aqui é uma correção, tanto para mim, tanto para você. Eu não estou fora disso, porque antes de ministrar aqui, Deus falou comigo. Então eu preciso também te dizer uma coisa, as coisas de Deus não são brincadeira. Cuidado com o que você anda falando com o anjo da igreja. Eu já disse isso uma vez, eu vou dizer aqui, é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui. Entenda, em Apocalipse capítulo de número 1, o texto vai dizer nos seus últimos versículos, que o Senhor Jesus está no meio dos castiçais. Se ele está no meio, indica centralidade. E o texto vai identificar que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, Deus está no meio da igreja, indicando que toda adoração que saiu aqui é dele. Mas o texto não para por aí não. Porque o texto vai dizer sobre as estrelas. Vamos abrir a Bíblia comigo? Eu vou fazer questão de ler. Isso aqui. Você achou o texto? Olha isso aqui, capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra,
e dos 7 castiçais de ouro. Ó, o texto vai identificar agora. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 pega isso aqui. Enquanto Jesus está no meio das igrejas, o responsável, o líder, o pastor está na mão dele. Eu vou repetir que você não entendeu não. Eu estou te dizendo que enquanto Jesus está aqui, no nosso meio, o mesmo Jesus está com seus pastores na mão. Você sabe o que isso indica? Aqui eu faço o que eu quero, mas também ninguém toca, porque estão protegidos na minha mão. É isso que Deus fez com Moisés. Moisés está na minha mão, Arão e Miriam. Vocês podem até orar, podem até falar do meu nome, mas isso não te dá direito de difamar o líder, o pastor da sua igreja. Então, já entendemos que em Números 12 também teve alguém que quis manchar a integridade de Moisés. Texto que o nosso pastor Alex fez menção, livro de Daniel, capítulo de número 6, ele também tem muitos detalhes. Falei para o Fabrício, o pastor Alex pegou meu esboço, mano. E agora, o que eu vou falar agora? Mas pega esse detalhe. Daniel, no capítulo de número 6, é um dos homens íntegros no rei. Mas dentre os príncipes que foi levantado, Davi, ou melhor dizendo, Daniel, é o único que se manteve íntegro, porque alguém do meio dos príncipes vai levantar e dizer: vamos acabar com Daniel. E levantar um decreto. Que decreto é este? Não pode adorar mais a nenhum Deus, porque vimos que Daniel tem uma vida de oração. E ter vida de oração incomoda. Quem tem vida de oração é difícil, porque agora ele ora 3 vezes ao dia, todas as vezes virado uma janela para Israel, para Jerusalém. Mas Daniel é íntegro. E tem alguém que está se incomodando com a sua integridade. Mas o que Daniel vai fazer, meu irmão? Ele vai bater boca? O que ele vai fazer? E tu aí querendo bater boca, enquanto a direção é para você orar. Sabe o que o Daniel está dizendo? Nenhum decreto vai interromper o meu relacionamento com meu Deus. Eu perco o cargo, mas não perco a comunhão. Eu perco o título, mas não perco a comunhão que eu tenho com Deus. Isso aqui é direção para alguém aqui. Não perca a sua comunhão só por causa de um título, só por causa de uma posição. E o céu está dizendo: continua no caminho da oração. Continua no caminho da oração. Então existe mais alguns que também querem manchar aquilo que para Daniel é inegociável. Ele mantém a mesma postura do capítulo de número 1. Se lá ele não se misturou com o banquete, porque lá, ao se misturar, automaticamente ele perderia a sua comunhão com Deus, o seu caráter, a sua identidade de Israel, de hebreu, de judeu. Então aqui no capítulo de número 6 de Daniel, ele continua a mesma coisa. Continua o mesmo Daniel. Mas também agora vai surgir alguém que teve a sua integridade com a intenção de manchar. O livro é de Esther, no capítulo de número 2. Na história, é um homem por nome Mardoqueu. Mardoqueu ficava à porta do rei. Nesse contexto do capítulo de número 2, Esther já teria se casado com Assuero. Então vai surgir um burburinho no meio.
Bigtan e Teres, algum dos eunucos e próximos ao rei, vai planejar o assassinato do rei. Mas Mardoqueu está ouvindo. E ele vai notificar a Ester sobre o atentado em que o rei está para acontecer. Mardoqueu é íntegro. E quando ele vê alguma coisa suja do seu lado, ele não aguenta ficar quieto. E muito menos compactua com isso. Porque tem integridade. Posso te dizer uma coisa, e isso aqui pode até doer para você? Se aquela porta está te fazendo desviar, já entendeu o conselho, né? Se aquele lugar que você anda frequentando está te fazendo desviar, não manche a sua integridade por causa dos amigos, e muito menos de companhia. É preferível sozinho com integridade do que cheios de amigos sem caráter. Existe um homem por nome Mardoqueu. Mas no capítulo de número 3, o que vai ser honrado vai ser Amã. Mas quem avisou o rei e quem percebeu o burburinho não foi Mardoqueu. Mas Amã vai ser honrado. Primeiro, Amã entra no lugar que não compete a ele. E Amã recebe algo que não pertence a ele. O perigo de você receber algo que não é para você é o perigo de condenar a sua história. Então eu pego o conselho, não pegue aquilo que não é teu. Se não compete a você, passa. Mas agora Amã vai se interessar, porque quem não gosta de ser honrado? Quem não gosta de ter levantado o seu nome? Agora todo mundo conhece Amã na cidade. Todas as províncias sabem o nome de Amã. E a história é que Amã é o herói. Mas Amã de nada participou. Mas o texto vai dizer que como Amã agora é importante, toda vez que Amã passava, os que eram responsáveis em ficar à porta do rei se prostravam perante Amã. Mas Mardoqueu está aqui, ó. E Amã passa. E Mardoqueu aqui, ó. Porque Mardoqueu entende. Não me prostro para qualquer um. Meus joelhos são consagrados a alguém. E a minha adoração só é devota a um. Mas isso vai incomodar Amã. Incomodar tanto que ele vai levantar um decreto. Mais um decreto que é levantado por alguém que é íntegro. Permita-me correr agora. Mais um que é levantado. No sentido que é levantado, qual é o decreto, Gustavo? Todos os judeus estavam condenados à morte. Todos os judeus teriam que morrer. De todas as províncias e todos os lugares em que Assuero era determinado como rei. Mardoqueu vai pegar saco e cilício, vai para o centro da cidade e vai se derramar no centro como humilhação. Essa notícia vai chegar até Ester. Chegando a Ester, ele vai contar o acontecido. E vai pedir que a Ester faça alguma coisa, porque ela é a esposa do rei. Permita resumir a história. Ela vai preparar um banquete. E agora, nesse banquete, Amã é convidado. E agora Amã é jogado contra a parede. Percebe que, se você continuar a história, você vai perceber que vai ser descoberta a mentira de Amã. Amã vai ser morto e Mardoqueu vai ser honrado como deveria ser. Percebe que toda a honra, antes de acontecer, é passado por um momento de crise? Nenhuma honra foi chegada a alguém sem antes um tempo de experiência para receber aquilo que Deus tem para te dar. Então esse momento que você está vivendo não é porque Deus não gosta de você. E muito menos pecado, porque a gente tem esse pensamento que tudo é pecado. Eu só estou te dizendo que tem coisas que Deus faz você se passar para ter experiência suficiente para receber aquilo que Ele tem para te dar. Então tem alguém aqui também que quis manchar a integridade de alguém. Mas no livro de 2 Reis vai aparecer mais um. Parece que a Bíblia está lotada, né?
livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 5. A história do capítulo de número 5 é simples. O homem que aparece na história é Naamã, Eliseu e Geazi. Naamã é acometido por uma doença. Doença esta, a lepra. Escuta. Você já deve ter ouvido essa mensagem. Então eu não preciso esticar tanto aqui. O Naamã é tido e recebido uma ordem. Que ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O milagre acontece. Até aí, glória a Deus, porque o milagre aconteceu. Só que agora, Naamã vai chegar a Eliseu e vai querer ofertar na vida de Eliseu. E no texto mencionado de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 15 e 16, a prosa e o assunto que eles estão conversando. No 15, Naamã tenta ofertar na vida dele. No 16, Eliseu recusa a oferta. Porque por milagre, Eliseu não recebe. Por cultura e milagre, Eliseu não pode receber oferta. Mas tem alguém, por nome Geazi, que está olhando a conversa. E quando ouviu a palavra oferta, ele, opa! Eu te disse até agora de pessoas íntegras. Mas agora, nesse texto, eles andam juntos. Alguém que é íntegro e alguém que é doidinho por uma oferta. Eliseu recusou, sim ou não? Sim. Você acredita que Geazi foi atrás da oferta? Sim. E ainda mentiu, dizendo que Eliseu mandou ele ir? Naamã, nesse momento, não tem culpa. Ele está extasiado pelo milagre que aconteceu para ele. Imagina você andar sua vida toda coberto, se tapando, mas agora ele anda livre porque a sua lepra saiu. Então ele faz entusiasmo com o seu milagre. E Geazi vai se aproveitar disso. E vai dizer que Eliseu mandou ele. Quando ele recebe a oferta, e Geazi está voltando, Geazi vai esconder a oferta e vai dispensar os moços que com ele foi pegar a oferta. Aí ele vai chegar na presença do profeta. Eliseu vai olhar para ele e vai dizer: onde é que você estava, Geazi? Geazi, onde é que você estava, Geazi? Não, rei, profeta, eu não fiz nada não. Onde é que você estava, Geazi? Não. O interessante é que para Eliseu, a expressão homem de Deus é a que mais aparece referente a ele. Geazi está querendo mentir na frente de um homem de Deus. E homem de Deus tem visão diferente, não sei se você sabe. Enquanto eu e você olha aqui, você olha o meu físico, o homem de Deus, ele olha dentro. No coração, ele já estava de olho no Geazi, já viu que Geazi já tinha sido comprado já. Geazi, eu sei o que você fez, Geazi. Uma oferta não vale a sua integridade. Uma espécie não vale a sua integridade. Eliseu é íntegro, mas Geazi se vendeu por uma oferta. Mas permita-me te entregar o microfone nesse momento. E eu vou te dizer o mais íntegro que teve. O que nunca se vendeu. E que tudo se resume a ele. Você está com a sua Bíblia? Então você vai abrir comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 7. Se você não der glória com isso aqui, olha, o Lucas vai embora andando. Mas eu acredito que você vai adorar a Deus comigo. Porque no livro de Hebreus, capítulo de número 7, no versículo de número 26, olha o que o texto vai dizer. Porque nos convia tal sumo sacerdote. Olha isso aqui. Inocente, imaculado,
Olha isso aqui, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Eu estou te dizendo do homem mais íntegro que pisou nessa terra e que nunca se vendeu, porque ele tinha um objetivo, e parece que o objetivo dele anda se cumprindo, porque ó você aqui, ó você sentado aí, porque o objetivo dele era ter você aqui nessa noite para dizer: mantenha a sua integridade, porque aquele que é inocente, aquele que é imaculado e que é separado dos pecados, disse: por eles eu vou até o final e até o fim, por eles eu vou. O texto é muito interessante, porque a história é: para o pecador era necessário um sumo sacerdote que tivesse o direito e tivesse a postura suficiente de entrar na presença de Deus e sacrificar uma oferta. Só que para o judeu, alguém que diz se sacrificar era direito de ódio, ou eles tinham o direito de te odiar. É por isso que Jesus diz: eu vim para os meus não receberam, porque para o judeu, o pensamento de alguém se sacrificar por ele era atitude de tolo, atitude de quem eles não tinham respeito. Mas Jesus agora não precisa de ovelha, Jesus agora não precisa de carneiro, Jesus é o próprio Cordeiro, que se fez carne e habitou no meio de nós, teve a mesma vida que eu e você, enfrentou as mesmas adversidades do que eu e você, enfrentou os mesmos momentos de crise entre eu e você, e nem por isso ele parou e desistiu, foi até o fim, e no alto da cruz ele disse: está consumado. A palavra está consumado significa: eu triunfei, eu venci, cumpri o objetivo. Você lembra que no início eu disse para você que o maior objetivo do pecado é te tirar e fazer você perder a sua integridade com Deus, a sua comunhão com Deus? Mas à medida em que nós pecamos, em que nós não temos conserto, ou não buscamos o conserto, nós se distanciamos de Cristo, sim ou não? Sim. Ao se distanciar, entra a expressão de quando naquele dia o próprio Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Quando Deus vai fazer a sua criação, e no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, se eu não me engano, a expressão que ele vai usar é: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme semelhança, não é? Ali é tido como a primeira bênção que o homem recebeu. Então a primeira bênção que eu e você recebeu é ser semelhante a ele. Ah, isso não te alegra, não é? Eu vou repetir. A primeira bênção que você recebeu é ser semelhante a ele. Mas existe alguém no livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 11, onde o profeta Isaías vai dizer que existe um ser que o seu desejo é ser semelhante ao Altíssimo. Mas parece que Deus vai dar por barro aquilo que ele queria ser. Eu não sei se isso te alegra, mas eu vim te dizer: em meio às tantas lutas, se mantenha íntegro, porque você recebeu dele a semelhança. Você tem aquilo que o inimigo não tem. É por isso que ele luta tanto para tentar te parar, fazer você desistir e abandonar a fé. É porque você tem aquilo que ele não tem. Mas como você tem aquilo que Deus te deu, eu te convido a adorar a Deus neste momento, porque você foi feito semelhante a ele. Você recebe essa palavra?
Então, com a permissão do pastor, do jeito que você está.